do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Para mim é motivo de alegria de estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para aprender a palavra de Deus e cultuar juntamente com os irmãos aqui nesta noite. Graças a Deus. A oportunidade que o Senhor nos concede. Né? Quero ler juntamente com os irmãos então. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Meu Deus. Eu lido aqui a palavra do Senhor, onde diz: Vós sois o sal da terra. Jesus disse, após ele discorrer as bem-aventuranças, ele nos fala aqui sobre como deve viver um bem-aventurado. Ele começa dizendo aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Vemos aqui, nesse pequeno versículo ao qual temos lido, podemos observar dois grandes preceitos. Que o primeiro seria: somos o sal da terra. Amém? Que nós sejamos o sal da terra nesse momento ao qual estamos vivendo. Podemos notar aqui, é importante notarmos que Jesus empregou no tempo verbal presente para os seus discípulos. Ele não disse: outrora vocês foram o sal da terra, ou haverão de ser o sal da terra, mas ele disse: vós sois o sal da terra. E hoje para nós não é diferente. Nós somos cristãos e o cristão tem que ser o sal da terra, tem que fazer a diferença para esse mundo, porque nós somos um povo escolhido, um povo diferente, um povo separado desse mundo pecaminoso. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo, né, irmãos? Estamos aqui de passagem. Ainda, nós como cristãos, não podemos viver pensando que um dia nós iremos ser sal. Se nós somos cristãos, nós temos que ser sal da terra. Levar sempre nossos pensamentos no tempo presente, para nós servirmos ao Senhor e para sermos um cristão. Embora eu não entenda de química, mas o sal, para ser sal, ele tem que apresentar todos os seus elementos para ser chamado de sal. Ele tem que ter todos os seus elementos moleculares conforme para ser chamado de sal, o sal verdadeiro. Porque senão, se ele não tiver todos os seus elementos, ele não é um sal verdadeiro. E se não é verdadeiro, é falso. Nós também, como cristãos, nós temos que estarmos em conformidade com a palavra do Senhor para sermos chamados de cristãos para esse mundo. Porque hoje está assim, todos que dizem que amam Jesus, que falam em Deus e que até mesmo conhecem a palavra de Deus, já acham que são sal da terra, que já está tudo certo. Não, temos que fazer a diferença, temos que ser sal. Não adianta dizermos que amamos a Jesus, conhecemos a Jesus só de boca para fora, mas o nosso coração tem que provar, tem que fazer. O mundo tem que saber o sabor, a diferença, ao qual ainda nós vamos falar ainda, a diferença desse sal. E o crente, para ser um verdadeiro, ele tem que ter o seu DNA, né, de um verdadeiro cristão. E tem tantas as coisas, né? O caráter de Cristo, nós temos que ter o caráter cristão, a leitura da palavra de Deus, o conhecimento dos ensinos bíblicos, da base bíblica. Isso nunca vai mudar, isso nunca vai nos tirar, né, da palavra do Senhor, dos caminhos do Senhor. Ainda no versículo nós vemos aqui que Jesus diz assim, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor?
para nada mais presta. Não existe semi-cristão. Não, semi-cristão não serve para o Senhor. Ele tem que ser cristão. Jesus, ele faz essa pergunta que nós não gostamos de fazer. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não tem como restaurar se nós perdemos o sabor. Nós somos sal, restaurar o sabor. A palavra de Jesus, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que sermos cristãos e sermos como tal. Nós temos que sermos cristão verdadeiro, servir verdadeiramente ao nosso Deus. Como os irmãos sabem, o sal tem a função de temperar, de dar sabor. Ou seja, qual é esse sabor? O sabor é na nossa vida, que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Somos sal. E esse sabor qual que é? Nós temos que ter alegria, paz no nosso coração. Tantas pessoas que dizem que amam Jesus, até conhecem a Bíblia, tem a Bíblia aberta talvez em sua casa, em seu escritório, na sua empresa, mas não tem paz, não tem esse sabor no seu coração, não tem esse sabor na sua vida. É uma pessoa triste, uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem um sorriso, não é alegre, é uma pessoa fechada, trincada, um sorriso trincado, cerrado. O mundo não vê a diferença e nós precisamos fazermos essa diferença. Vivemos felizes, não temos uma vida insonsa. Temos aquela pessoa que não vai na igreja, por ir na igreja, não sabe para onde está indo, como está indo e como está. Nós temos que ter uma vida salgada demais? Também não. O sal não é uma comida. Se nós colocarmos mais sal, na culinária isso é muito bem claro. Se colocarmos mais sal, ela estraga. É verdade. Ela tem que ser temperada, ela tem que ter um equilíbrio. E isso que hoje nós temos que ter, nos dias que estamos vivendo, nós temos que ter um equilíbrio. Equilíbrio de quê? De testemunho, de bom caráter, de vivermos na comunidade. Estamos vivendo, não somos um povo isolado, nós estamos vivendo em comunidade, estamos vivendo no mundo, mas nós temos e fazemos ali ter uma medida, de estar em conformidade com a palavra do Senhor. O sal também, ele serve para conservar, ele conservar o alimento, ele serve para conservar também. Então, nós temos que conservar o quê? O amor ao próximo, uma vida de oração, de fé, de esperança em Jesus e de que o Senhor vai voltar. Que nós tenhamos sempre em nossos corações que o Senhor vai voltar, e nós sempre podemos estar esperando o Senhor. E que as propriedades de um verdadeiro discípulo possam habitar em nós, para nós dar testemunho a esse mundo e fazermos desse mundo tão corrupto, tão insípido, que nesse mundo, irmãos, olha, está sem gosto, sem sabor, está estragado, mas que nós possamos sermos a luz para esse mundo, e o sal, o sabor a cada um de nós, que nós sejamos sal. É assim, entrego essas palavras em nome de Jesus. Amém.